Boa tarde, galera. Vou mostrar o ar da minha graça. Estou bem, feliz. Momento de coronavírus. Respirando bem, tomando todas as medidas de quarentena. Mas continuo naquela sessão de vídeos curtinhos, só para você não perder o embalo da sala de aula, ok? Falando um pouquinho hoje sobre o Nietzsche, a metafísica do Nietzsche, esse nome tão famoso, tão badalado, aquele que é aclamado ou declamado ou até criticado por abalar várias estruturas do racionalismo vigente e criar uma estrutura nova. A primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é um crítico da metafísica. Qual metafísica? Aquela metafísica transcendente, profundamente dualista, que prevê, tal qual dizia Platão, esse abismo e ao mesmo tempo não abismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível, a transcendência para um outro mundo, para um outro plano ontológico que não o nosso. Ele é profundamente atido, ele é preso à ideia da transcendência na imanência. A grande fonte, a grande origem, a grande expansão, o grande sucesso é justamente o homem voltado para o próprio homem. Ele prega uma transcendência voltada na nossa imanência. O grande ser, o grande elemento ôntico é justamente o próprio ser humano. E como que ele fala isso? Ele fala da natureza naturante, da realidade do homem que volta para dentro de si mesmo, e ali ele percebe que ele é muito mais. O elemento que torna o homem amplo, metafísico, transcendência em si mesmo, não está externo, está interno ao próprio homem. O próprio homem que se conhecendo, lidando com os contratempos, a tragédia, que é uma palavra que aparece muito na teoria dele, lidando com os contratempos do dia a dia, volta para dentro de si, lida com aquelas relações, com nada de transcendente, com nada de religioso, um apelo apenas a si mesmo, a sua própria imanência. Ele consegue lidar com aquelas situações e progredir, fazer do homem um novo homem, um neo homini. E aí ele fala de vontade, de poder ou de potência. É aqui que está a metafísica dele. A transcendência dele é justamente o homem que quer mais, que não cabe em si mesmo. Ele não busca no externo, ele busca em si, a cada dia, um novo elemento que ele vai se rotacionando, ele vai ampliando a sua existência, lidando com as tragédias, com os conflitos, se tornando ele mesmo cada vez aberto a ele e para ele e ampliado nele. Vontade de poder ou de potência, ser mais do que é, para viver mais do que não tem e consegui-lo no futuro. Ele combate a Kant, que Kant falava muito do noumeno, aquela coisa essencial, o ser em si mesmo, naquilo que não é acidente, mas naquilo que lhe é próprio. E ele também combate Platão, que fazia essa ideia dualista. Ele fala que não, nós temos que viver em nossa própria natureza. Aconteceu um erro muito grave por causa da metafísica que colocou a natureza humana como protagonista. A natureza humana não pode ser maior do que a natureza em si, ela é parte da natureza em si. A ideia do homem que comanda, que domina a natureza e pela razão controla suas próprias paixões, criou um homem artificial demais, preso. Então ele tem que recorrer à metafísica para escapar de uma coisa, de uma cadeia que ele mesmo criou. Então, na verdade, a proposta é que o homem volte para a sua própria realidade e ele volte a crescer. Faça um novo edifício da moral, justamente quando ele percebe, quando ele lide com aquilo que ele acha que é moral, que não é. Não que ele vá cometer excessos, gerar atribulação. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o homem, na escala moral dele, tem que voltar à ideia de natureza como alguém com ele, não alguém a ser escravizado por ele ou dominado por ele. Quando o homem nega a sua natureza, ele tem excessos ou faltas. E como já diria Aristóteles, a virtude mora no meio, nem excesso, nem falta. Então, uma metafísica que castra o homem de sua humanidade, colocando ele como uma transcendência que sequer ele tem certeza, vai tornar o homem escravo das paixões, mesmo escondendo elas dentro de si, ou pelo menos escravo de si mesmo, quando na verdade o que ele quer é um homem amplo, um super-homem, um super-eu, aquele que lidou com suas tragédias, mas não sucumbiu a elas. Percebeu que a própria transcendência é a essência humana, é a existência humana, é o homem em si. O homem, na verdade, como diz ele, é um tempo eterno de transcendência. Ele fala de natureza e religião. A religião metafísica é muito combatida por ele. Ele vê a religião no conceito de religare, ligar de novo. Conceito latino antigo na palavra religião.
ligar com alguma coisa, não necessariamente com o transcendente, com Deus o divino, mas fazer ponte. O homem é sempre objeto de ponte. O homem cresce enquanto próprio ser humano numa metafísica que faz ele se encontrar e tornar o outro bem. Ele fala que a metafísica cristã acabou fazendo um homem profundamente ligado ao privado, esquecendo do público. Ele analisa o homem justamente nessa relação. Ele tem que perceber que o privado é só uma dimensão daquilo que é público. O homem não é um só na natureza, o homem é com a natureza. Uma metafísica que tira ele daqui e planeja um mundo eterno, um mundo fora daqui, uma felicidade que só acontecerá depois daqui, corre o risco de naufragar o homem na insatisfação ou na escravização de suas paixões. Ele fica delimitado ao mundinho dele, crendo numa coisa, sem deixar de ser o que ele é lá na frente. Ele poderia fazer isso aqui, não ser escravo das paixões, mas transformar nesse momento, e não jogar tudo para um futuro, para uma transcendência que ele não tem certeza que vai acontecer. E aí ele fala da transvaloração, que não tem nada a ver com falta de valores, mas é que o homem, voltando para a sua ideia natural, vai pegar os valores encrostados na moral cristã, que acabam servindo apenas para a manutenção do Estado. O Estado utiliza da ideia religiosa para manter a ordem vigente. Ele vai observar tudo isso e em cima disso ele vai refundar, vai transvalorar, vai exceder de modo positivo, ir além daquilo que ele já tem como imposto, e na verdade ele vai tornar aquilo em algo significativo, necessário para a sua própria existência. E aí ele faz uma analogia: camelo, leão e criança. Parece estranho, mas é porque um homem que carrega fardos morais, imposições sociais, tem que ter uma reação estilo leão. Gostou aqui do meu estilo leão? De modo que ele sobreponha o eu em si, aquilo que ele é, as imposições, para que ele possa viver tranquilo como uma criança, sabendo que ele edificou sua moral e sua ideia metafísica não no que mandaram ele ser, mas no que ele tem que ser de fato. E aí ele vai de uma etapa nihilista. Nós vamos ter uma aula só sobre nihilismo, mas por hora, nihil, nada. O homem constrói a partir daquilo que ele viu que é um absurdo de ausência de sentido e vai além dele. Não é o sentido que me disseram que é assim, não é assim porque me disseram. Eu tenho que descobrir até que ponto aquilo é de verdade, começando do meu nada e chegando até aquilo que eu posso oferecer. Nunca do conhecimento pronto, incutido, estabelecido por mentalidades que talvez eu nem perceba, mas querem me escravizar ou me tornar um nada. E aí ele fala de como que eu vou lidar isso, como que eu vou crescer diante das agruras, de quando eu percebo que a vida muitas vezes o sentido dela não é aquilo que eu depositei, questiono até se ele existe, como que eu vou sobreviver, como que eu vou lidar com isso? Ele fala do amor fati, o amor ao destino, não é uma passividade que tudo que acontece eu abaixo a cabeça e concordo, mas é você lidar com as suas carências, com as suas limitações humanas e crescer em cima delas. Não é jogar a imaginação filosófica para a eternidade, uma metafísica extramundana, mas jogar o seu modo de viver, a sua metafísica, a sua transcendência para o dia a dia. Aqui e o agora são os momentos de transformar a sociedade e não no depois. É isso aí, galera. Deixo com vocês o quadro resumão, lema da ampliação do ser humano. Até a nossa próxima aula em momentos de coronavírus, sem deixar de lembrar que não é férias, é momento de estudo particular. Valeu!